classifica o jogo do Flamengo? Eu vou usar as palavras que eu utilizei aqui na nossa brincadeira antes do VT, né? Foi um Flamengo de fato arame liso, porque a gente pôde ver um Flamengo com muita posse de bola, inclusive chegou a ter 70% de posse de bola durante a partida, mas não conseguia pegar e fazer essa posse de bola se converter em boas oportunidades. Eu brinquei aqui sobre a falta de finalização, mas esse é um grande defeito do Flamengo já há muito tempo. O Flamengo tem a posse de bola e muitas vezes não finaliza, demora demais para finalizar, e foi até uma informação que a gente trouxe aqui, que é uma orientação para não ficar chutando isso que eu ia pedir pra você a todo relembrar. momento. Isso foi uma informação que você trouxe tem umas 3 semanas, mais ou menos, exatamente, ou mais até. Exatamente. Que o Felipe Luiz orienta o quê? Não, mais de um mês, foi até antes da Copa do Mundo de Clubes. Eu entendo que é um estilo de jogo, uma metodologia de trabalho do Felipe Luiz, mas tá chamando muita atenção de maneira negativa ele há orienta? muito tempo. A não ficar finalizando a todo momento, que pode dar chance ao adversário. É basicamente isso. Só que ontem a gente pôde perceber que teve várias vezes que o Flamengo poderia finalizar de longa distância, como o Luiz Araújo costuma fazer, e mesmo assim não fez. Só que eu acho que a derrota do Flamengo envolve também muito as escolhas do Felipe Luiz. E nem falo na escolha na escalação, porque eu acho que a escalação era aquela mesmo, até que a gente comentou aqui. Durante o jogo, eu acho que ele mexeu muito mal. Por exemplo, ele tirou o Alan. E é até ironia a gente dizer isso, que a partir do momento que ele tira o Alan, o Flamengo cai de produção. Por quê? O De La Cruz entra muito mal na partida. Inclusive, chama atenção isso, porque o De La Cruz não consegue fazer um bom jogo já há muito tempo. Ele também demora a colocar o Alacian, que é um garoto de extrema intensidade, e entrou muito bem. Ele botou o Cebolinha, que novamente entrou mal, e botou o Juninho, que nada conseguiu fazer aos 41 minutos do segundo tempo. Inclusive, isso é uma crítica ao técnico Felipe Luiz. A chance que ele teria de colocar o Matheus Gonçalves era ontem. E o Matheus Gonçalves nem sequer entrou em campo. Um garoto que estava sendo vendido ao Cruzeiro, ficou sabendo durante o intervalo que não seria mais vendido, falou que ia buscar oportunidades com o Felipe Luiz, e a oportunidade era ontem, e o Felipe Luiz nem colocou ele. E qual é a justificativa para você colocar um Cebolinha e um Juninho na frente do Matheus Gonçalves? Nada justifica isso. Inclusive, ele colocou o Cebolinha antes mesmo de colocar o Alacian. Então, o Felipe Luiz, ele não é coerente no discurso dele. Qual é a meritocracia? Porque o Cebolinha treina bem? Gente, mas tá jogando mal. Então não faz sentido você ficar insistindo nele. O Alacian tem treinado bem e tem jogado bem. E qual é a justificativa para você deixar 14 minutos o Alacian em campo? Nenhuma. Então acho que ontem a derrota do Flamengo não é para colocar crise no Flamengo. Eu acho que esse papo de crise não cabe, até porque foi apenas a 5ª derrota do Flamengo com o Felipe Luiz no comando em 52 jogos. Não vai vencer sempre, mas a forma como perde chama atenção. Ontem o Flamengo teve a oportunidade de fazer o gol antes de tomar e não conseguiu converter. Eu entendo o Pedro ficar ausente por conta de tudo que o Felipe Luiz já explicou, mas o maior problema do Flamengo hoje é falta de pontaria. E o Pedro a gente sabe que é o melhor nesse quesito. Então o Felipe Luiz e o José Boto, que é pago para isso, eles têm que trabalhar nos bastidores para recuperar o Pedro, para colocar um ponto final de fato nos bastidores dessa história, para o Pedro voltar a ter chances e aí quem sabe o Flamengo melhorar nesse quesito. Mas ontem de fato a gente pôde ver um Flamengo novamente sendo arame liso, e eu boto um pouco na conta do Felipe Luiz pelas escolhas durante o jogo. Olha aí, depois da partida, o Felipe Luiz falou sobre os erros do time no ataque. Rodolfo. No terço final, na área do Santos, eu acho que é onde faltou um pouco mais de agressividade para a gente finalizar as jogadas, um pouco mais de coragem para arriscar mais cruzamentos, para chutar de fora da área, ou até mesmo 1 contra 1, e acabamos que criamos esse volume, mas não conseguimos converter isso em ocasiões, em chances de gol, né? Então, agora vamos analisar realmente o que podemos fazer de diferente para poder superar esse tipo de defesa. Olha, o nosso diretor Cris fica nervoso com vocês no off. Porque o que acontece? A fala do Felipe Luiz tinha o quê? 30 segundos. E ele tava aqui, o Venê, ele tá pitbull enraivado aqui, né? Nervoso. E aí o Cris começa, 10 segundos, 3, aí vira um Réveillon de Copacabana. 3, 2, e o Venê exaltado. Ô, amigo, quando ele já começa com aquela veia aqui no pescoço pulando, é que o Flamengo não tá fazendo bem. Ô, Lucas Pedrosa, é pra tanto? O que é pra tanto? Esse nervosismo de Venê Casagrande. Eu acho que o torcedor do Flamengo tem direito de ficar irritado com o jogo de ontem. Eu não tenho dúvida. Assim, se você olhar a partida, primeiro
tem que olhar um pouco o lado do Santos. O Santos fez uma partida defensivamente muito boa, tá? Um coletivo muito forte, ele fez um 4-4-2 sem bola, deixou o Neymar e o David Washington ali mais flutuando para poder marcar essa saída de bola do Flamengo, e duas linhas de 4 muito bem ajustadas, inclusive o Escobar e o Souza, que foram os laterais do Santos ontem, principalmente o Souza pela lateral esquerda, eles venceram praticamente todos os duelos de Bruno Henrique e Luiz Araújo. Tanto que no segundo tempo o Felipe Luiz troca o Luiz Araújo de lado e coloca o Bruno Henrique pro lado direito e o Luiz Araújo do lado esquerdo. Algo que eu não concordo. Mais tá? um erro dele. É isso que eu ia falar. Eu entendo que essa seja uma modificação para você confundir um pouco, porque o Plata consegue também vir pela ponta e tudo mais, para você desestabilizar a marcação do adversário. Mas o Luiz Araújo, ele rende 1000 vezes mais do lado direito. Então, assim, eu acho que teve esse erro. O Alacian entrar depois do Everton Cebolinha é outro erro também, e eu concordo plenamente com o Veneno no sentido do Alan. O Alan era o cara que estava conseguindo não só dar a posse do controle para o Flamengo, mas também, muitas vezes, desarmar. E sobre essa questão de finalização, só para a gente poder tentar explicar para a galera e olhar um pouquinho o lado do Felipe Luiz, eu concordo, tá? Só faz gol quem chuta. Tem que chutar. Só que a forma como o Flamengo joga é uma forma o quê? Bloco alto. Linhas altas. Então, quando você chuta e desperdiça a bola com frequência, o que vai acontecer? Toda hora o seu time vai estar na exposição. E se você for parar para pensar, o gol que o Santos faz sai de um erro, não de chute, mas um erro de passe. O Arrascaeta erra um passe no meio campo e o que acontece? O Flamengo está todo aberto. Porque esse é o estilo de jogo do Flamengo. É bloco alto, lá na frente. Assim que o Arrascaeta erra o passe, o Guilherme consegue recuperar a bola e aí ele consegue dar o passe para o Neymar. Então, assim, eu acho que ontem o que mais irritou, primeiro, as modificações do Felipe Luiz, que eu concordo plenamente que ele foi mal nesse sentido. Uma posse de bola no primeiro tempo que poderia ter sido convertida em gol. O Brasão foi muito bem, mas o Flamengo foi amplo dominante, assim, dominou muito tranquilamente o jogo. Tiveram uma ou duas chances ali do Santos, uma do David Washington que o Rossi pegou no cantinho, mas de resto o Flamengo deveria ter conseguido fazer o primeiro gol ainda no primeiro tempo. No segundo, o jogo mudou de figura. Com a entrada do De La Cruz, que perdeu praticamente todas as bolas no meio campo, o Jorginho, na minha opinião, ele cansou um pouquinho e por isso ele não conseguiu manter o controle. O Flamengo, a gente conversava aqui sobre a falta do Gerson e do Pulgar, sente a falta desses jogadores e por isso precisa ir ao mercado. E essa parte ofensiva, sem dúvida alguma, ele manter o Gonzalo Plata os 90 minutos, quando o Plata já tinha cansado na partida, para mim foi algo errado também do Felipe Luiz. Tudo bem que o Bruno Henrique já não joga na próxima partida, que é um completo absurdo que ele não deveria ter recebido o cartão amarelo. Mas diante de um adversário como o Santos, eu tenho que primeiro dar méritos ao jogo coletivo do Santos, mas obviamente o torcedor do Flamengo pode ficar irritado pelas substituições e pela falta de pontaria. No gol do Neymar, que é um golaço, e eu não vou tirar nenhum tipo de mérito disso aqui, pra mim, com todo respeito, o Rossi falha. Sério, Pedrosa? O Rossi falha. A bola vai em cima dele, a bola vai no meio, e ele falha naquele momento. O Léo Pereira foi muito mole na marcação. E sabendo que é o Neymar, você não pode ir mole desse jeito. Posso fazer uma crítica ao Flamengo? Fala. Pra eu não esquecer. Vamos ver se é a mesma. O Flamengo, vem cá, precisa contratar, gente. Não, a diretoria do Flamengo parece que está esperando o quê para fazer uma contratação? O José Boto disse em abril que as negociações estavam encaminhadas. Nós estamos praticamente no meio de julho. E o Flamengo já perdeu 2 jogadores extremamente importantes, Gerson e Pulgar. Tá esperando o quê? O Flamengo vai contratar em agosto. Aí, chega em agosto, o jogador não vai ter tempo de adaptação para pegar uma sequência de jogo importante. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. A diretoria do Flamengo precisa correr. Eu entendo que tem convicção. Eu entendo que estão tentando o máximo, o Carrascal. Eu entendo isso tudo. Só que não dá, tá chegando no limite. O Flamengo não tem elenco para sustentar, brigar por 2 competições extremamente importantes e ainda tem a Copa do Brasil, que é a terceira prioridade, mas é uma competição importante no cenário nacional. Então a diretoria do Flamengo precisa correr. José Boto, acorda. Precisa fazer contratação, porque esse elenco aí não vai sustentar até o fim da temporada. O que você ia criticar? Uma crítica, é uma observação. O excesso de respeito que o time do Flamengo teve. O Felipe Luiz durante o jogo. Um respeito exacerbado. Parecia que tinha os fãs dos jogadores do Flamengo. E tudo bem você ser fã do Neymar, não tem problema nenhum. O Neymar é o ídolo de uma geração. Mas a forma como o Flamengo, dentro de campo, tratou o Neymar é um respeito exacerbado. Eu via muitas vezes os jogadores do Flamengo marcando a distância, tendo um certo medo. Desculpa. Aí depois foi lá todo mundo tirar foto, pedir camisa. Quando eu brinquei aqui que o Neymar ganhou na lábia, ele foi lá no ouvido do Felipe Luiz, toda hora falava tentou dar uma caneta nele, não foi? Toda hora. E assim, isso aqui
Tem na tela ótimo aí a pro imagem. Neymar, tá? Vamos lá. Ótimo pro Neymar. Mas péssimo pro Ô, Flamengo. Pedrosa, Foi uma brincadeira, tá, gente? eu Fora vou de sair campo, em defesa dos ele jogadores. tentou dar uma sabe por quê? caneta brincando e abraçou o Felipe Sabe por que eu vou Luiz. sair em defesa dos jogadores? A partir do momento que o jogador vê o treinador ficar fazendo isso o tempo todo, o jogador pensa assim, beleza, o treinador tá fazendo, eu também vou fazer. Eu me boto no lugar do Alan Cian, por exemplo. Mas, Garoto gente, novo vocês que- não veem, assim, treinadores abraçando de forma Não, carinhosa os Não, eu outros? tô falando Antes do jogadores? jogo, ok. Antes do jogo e depois, o jogo acabou. Nem começou e acabou. Tá tudo bem, você pode fazer o que você quiser. Futebol é amizade, futebol ali, repito, o Alacian, por exemplo, vê o Neymar como o ídolo máximo dele. Isso não tem problema nenhum. Tô falando dentro do jogo. Eu senti um excesso de respeito muito grande. O Neymar não foi marcado como ele deveria ser marcado. Eu acho que o Felipe Luiz que tem que impor o limite. Não é o Neymar. O Neymar, ele foi malandro. O Neymar ele foi ele muito é, né? malandro. Ele levou na resenha, como Claro, o Pedrosa vai lá, mencionou é. aqui. Só que se eu Ele sou sabe Felipe quem ele Luiz... é. Lembra do Fluminense? O que o Samuel Xavier fez? Lembro. Foi pra Marcou cima. o Neymar em cima o tempo inteiro. O Bernal marcou o Neymar em cima o tempo inteiro, o Neymar não jogou. E a gente sabe que o Neymar ele perde a cabeça fácil durante o jogo. A gente sabe disso. Eu acho que o Felipe Luiz ele tem que impor limite. Ele, como treinador, falar: ô Neymar, olha só, depois do jogo a gente brinca. Você vê, por exemplo, o Simeone fazendo isso? Esquece. E duvido O o Neymar Simeone estava fazer feliz, isso. confortável, na resenha, tava tudo bem. E ele jogou o futebol porque ele é gênio. Eu acho que um jogador desse tamanho... Você acha que não tiraram ele da zona de conforto? Zero. Peço Cebolinha, inverteram com o do Pedro. Não é possível que o Cebolinha esteja voando. O GPS dele deve estar aqui, ó, nas Só um alturas minutinho, durante o rapidinho, treinamento. você fala. Eu tô errado? Não. Ele quer falar no Um Cebolinha. absurdo o Cebolinha entrar na frente do Alacian e o Matheus Gonçalves não entrar. Sim. Gente, pra mim isso é um absurdo. Fim da novela. O Flamengo acertou a contratação do meia colombiano Jorge Carrascal, de 27 anos, e garante seu primeiro reforço nesta janela de transferências. A negociação, que havia esfriado nas últimas semanas, ganhou força nos últimos dias e foi concluída com sucesso após o clube carioca intensificar os contatos com o Dinamo Moscou. O valor da compra foi fechado em 12 milhões de euros, o equivalente a 77,5 milhões na cotação atual. Carrascal deve desembarcar no Rio de Janeiro já no fim de semana para realizar exames médicos e assinar contrato com o rubro-negro. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luiz Merlo e confirmada pelo Portal G. O Flamengo já vinha negociando com o clube russo desde antes da disputa do Mundial de Clubes. Na primeira proposta, o rubro-negro ofereceu 10 milhões de euros, cerca de 64,6 milhões, além de bônus por metas atingidas, mas a proposta foi recusada pelo Dinamo, que pedia 14 milhões de euros, aproximadamente 90,4 milhões. Com persistência e ajustes na proposta, o Flamengo conseguiu chegar a um valor que agradou aos russos, sacramentando a contratação do jogador que estava no radar da diretoria há meses. Carrascal, que já teve passagem destacada pelo River Plate, chega com status de titular e deve ser peça importante no meio-campo comandado por Felipe Luiz. O técnico vinha pedindo reforços com características de criatividade e mobilidade no setor, e o nome de Carrascal agradava pela versatilidade e capacidade de atuar em diferentes funções ofensivas. A expectativa é que o colombiano já esteja à disposição nas próximas rodadas do Brasileirão e também para os confrontos decisivos da Libertadores. O Flamengo segue atento ao mercado e não descarta mais reforços antes do fechamento da janela. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Carrascal vai dar certo com a camisa do Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.